Então eu vou começar me apresentando para vocês, muito prazer. Eu sou a Tami Silva, terapeuta que vos fala aqui. Eu também sou terapeuta Theta Healer e analista corporal e comportamental do Corpo Explica. Então hoje a minha missão, o que eu faço é melhorar o resultado das pessoas que passam pelo meu caminho através do autoconhecimento. Eu amo falar sobre autoconhecimento, mais do que isso, eu amo viver autoconhecimento. Então essa é a forma que eu encontrei através dessas ferramentas de ajudar todas as pessoas ao meu redor. O tema da live de hoje é Tami Responde, vou responder algumas perguntas sobre rejeição, fica comigo que vocês vão gostar. E eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram pelo direct, as perguntas que vocês me mandaram por e-mail. Eu vou responder com um tema relacionado à live de ontem, que era o quadro chamado O Corpo Explica. Então, todas as segundas-feiras eu faço uma live com um tema relacionado ao Corpo Explica. Na terça-feira eu reservo esse horário pra gente falar mais tranquilamente, para eu responder as dúvidas sobre o tema do dia anterior. E por quê? Eu vou ser muito honesta com vocês, eu vou ser muito sincera com vocês. Por que eu decidi fazer uma live na terça-feira para responder as perguntas do tema anterior? Porque eu falo desenfreadamente, eu falo igual o velho do leite. Eu gosto de falar. Então, quando eu vou fazer um roteiro, quando eu vou falar de um conteúdo, eu faço com muito amor para vocês, com muita vontade de entregar e compartilhar todo esse conhecimento que eu tenho e que eu recebi desde 2005, fazendo várias formações no caminho do autoconhecimento. Então, eu realmente passo da mão, eu passo da conta, eu passo do time e às vezes não dá tempo de responder. Então, hoje, basicamente é isso. Eu vou responder as dúvidas que o pessoal me mandou. Bom, deixa eu fazer agora então uma recapitulação da live de ontem para você que não participou, para você que não sabe, que não tá muito por dentro do tema rejeição. Ontem a gente falou sobre de onde vem essa dor da rejeição, qual que é o poder também que essa dor tem, o que tem por trás disso, tá? E o corpo, ele explica. O corpo, ele explica exatamente como a sua mente funciona e traz também e revela também toda a verdade que existe por trás da sua história. O corpo, ele explica a sua mente, explica também como você se relaciona com o dinheiro, com seus relacionamentos, a sua saúde física e mental. E na live de ontem eu trouxe para vocês que a dor da rejeição, ela vem lá da nossa primeira infância. A rejeição, nós sentimos essa dor, que é uma dor existencial. Então, todo mundo passa por essa dor, todo mundo passa por esse trauma, do mais feio ao mais bonito, do mais rico ao mais pobre. Todo nós, alguma vez na nossa vida, já experimentou essa sensação básica de se sentir rejeitado. Essa é uma dor existencial que existe dentro de nós e que ela vai acontecer lá na nossa primeira infância. E aí foi esse o bate-papo que eu expliquei pra vocês. Então foi isso, gente. No tema de ontem a gente aprofundou que essa dor, ela acontece no primeiro momento de gestação. Então quando a nossa mamãe tá lá na gestação, na fase intrauterina do primeiro mês de vida do bebê, é o momento que a gente está desenvolvendo, tá, o sistema de mielinização do nosso sistema nervoso e é o momento que a gente tem e experimenta esse trauma. Quando a sua mãe tem uma gestação conturbada, quando a sua mãe se altera, passa por algum estado emocional aqui no mundo fora, no mundo externo, meu Deus, tô preocupada porque eu perdi o emprego, meu Deus, tô preocupada porque eu não sei quem é o pai, tô preocupada porque eu não sei se eu vou ser uma boa mãe. O estado emocional dessa grávida, ela se altera, fazendo com que ela mande menos sangue para a barriga dela e fazendo com que o bebê também se sinta desconfortável no mundo que ele entende que é mundo. E nesse momento, o mundo que a gente entende que é o mundo da barriga, do útero ali, daquele nosso espaço, e a mãe. Então o bebê, ele não sabe qual que é a percepção de mundo. A única coisa que ele entende que é o mundo é o mundo da mãe.
Ele não sabe que aqui fora o mundo é composto por dinheiro, por pai, por família. Não. Na nossa cabeça, o mundo ele só existe basicamente na relação com a mamãe e com o útero. Esse é o nosso limite de percepção e compreensão do nosso mundo. O bebê ele também não entende que eu me mexi e a mamãe tá com algum problema lá fora, eu me mexi e a mamãe tá passando por algum receio. Não, ele só entende que eu me mexi, esse útero uma hora ficou quentinho, ficou confortável, e às vezes eu me mexi e esse útero ele ficou ruim, ele ficou duro e ele acha que isso é por culpa dele. Então o que ele naquele momento cria para sobreviver? Um mecanismo de defesa. Ele pensa da seguinte forma: eu vou parar de me mexer, porque quanto menos eu me mexer, mais confortável esse útero vai ficar. Quanto menos me mexer, logo, quanto menos existir, mais fácil vai ficar de eu viver aqui nesse ambiente, nesse útero. E ele para de se mexer, trazendo para ele essa sensação e esse medo de existir. Então a rejeição, ela traz esse lugar do nosso medo de existir. E por que eu tô voltando de novo nesse lugar da rejeição? Por que eu tô trazendo esse tema novamente para vocês? Porque é um tema que mexe com a nossa sensação básica, mexe com todo mundo. Então aqui o intuito é da gente trazer mais clareza para essa dor que todo mundo tem, todo mundo passa pelo menos uma vez na vida. Às vezes mais, às vezes menos, mas todo mundo já experimentou essa sensação de se sentir rejeitado ou de rejeitar. E o melhor caminho para a gente trazer luz para isso, trazer clareza e entender que essa dor também traz com a gente um recurso, um talento, é o que a gente está fazendo aqui. É conversando sobre isso, é buscando autoconhecimento, é buscando aceitação, é buscando nos reconhecer, sair um pouquinho da nossa zona de conforto e começar a olhar para dentro, começar a olhar para as nossas histórias, começar a olhar para os nossos traumas. Isso faz com que a gente resgate a nossa essência, se conecte com o todo e nos permita aí fazer essa expansão de consciência. Então as pessoas que têm interesse em autoconhecimento e expandir a consciência são as pessoas que precisam estar aqui comigo entendendo sobre esse conteúdo, tá bom? Gente, quero agradecer muito as pessoas que me mandaram as perguntas, as dúvidas, que estão interagindo, se abrindo, se permitindo criar essa relação de confiança comigo. E aí eu selecionei algumas perguntas aqui para responder. E se tiver no meio do caminho alguma dúvida, fica à vontade para me perguntar, pode me mandar aqui, tá bom? Então a primeira pergunta que me fizeram, na verdade não foi a primeira, mas eu tive que escolher uma ordem, né? Então a primeira pergunta é a seguinte: qual é a diferença do corpo fala e o corpo explica? E eu adorei essa pergunta porque realmente, como o tema o corpo explica ainda é muito novo no Brasil, as pessoas elas têm realmente essa confusão de entender, mas é o corpo fala, mas isso é PNL. Os nomes, eles são extremamente parecidos, só que as ciências elas são totalmente diferentes. O corpo fala, ele se baseia nos gestos, nas expressões, como a pessoa para em pé, como ela se mexe, como ela faz todos esses movimentos corporais para você entender as reações delas, tá? Agora, o corpo explica, ele se baseia no formato do corpo para a gente chegar na mente e na história da pessoa. Então, nessa abordagem, nós partimos do ponto que é o formato do corpo para chegar na história. Então, eu uso o formato que o seu corpo tem para encontrar ali informações, evidências de como a sua mente funciona, para entender qual que é a sua percepção de mundo, tá? Então, quando eu entendo a percepção daquela pessoa no mundo em que ela vive, eu consigo entender claramente e sistemicamente como é que ela está se relacionando com tudo isso e se é de forma saudável ou não. E é esse o grande diferencial do Corpo Explica. A gente consegue fazer isso muito, muito rápido, com um nível de precisão absurda, conseguindo de fato assim proporcionar curas de dores de pessoas que carregam consigo sem necessidade há anos esses tipos de dores. Doenças, dilemas, dificuldades, problemas, a gente consegue resolver isso de uma forma precisa através do formato do seu corpo, tá? Porque assim, né, vamos combinar que na boa, ninguém é obrigado a viver na dor, por mais que a gente, às vezes, muitas vezes, esteja acostumado
e às vezes trazendo até essa dor, carregando essa dor como uma dor de estimação. Mas saiba que você não é obrigada a viver nessa dor e que existe um caminho para a cura, e o formato do seu corpo vai revelar que tipo de mente que você tem e como é que você se relaciona com esse problema. O Corpo Explica, ele é um compilado de conhecimentos que abordam na verdade, 3 vertentes muito importantes, que são as vertentes da bioenergética, de Lowen, a constelação sistêmica do Bert Helling e dos traços de caráteres de Reich, tá? Que são figuras extremamente importantes aí que marcaram a história da mente humana. Só que não para por aí. Os fundadores do Corpo Explica, eles são brasileiros e eles desenvolveram junto dessas abordagens técnicas exclusivas e também algumas vezes até diferentes desses grandes nomes. Então, o Corpo Explica, ele é sim a primeira escola de formação de desenvolvimento humano no Brasil, que traz uma abordagem tão determinista e tão impactante nos dias atuais, principalmente para a vida das pessoas e também para minha vida. Eu sou prova viva, eu entrei no Corpo Explica como aluna, fiz a formação, fui treinada, fui formada, mas esse foi um caminho do autoconhecimento que eu fiz de frente para o espelho. Então não é algo que eu falo para vocês, olha lá o Corpo Explica, vai lá no site dos caras que é legal. Eu falo com propriedade porque quando eu vivo alguma técnica, alguma ferramenta, alguma experiência, eu gosto de passar para as pessoas com tanto amor, com tanta verdade, porque além da teoria, eu consigo viver isso na prática. Eu pude descobrir quais são os tipos de dores que eu carrego, os tipos de talentos que eu carrego e poder me aceitar sendo quem eu preciso ser. Por isso que eu me sinto muito feliz e muito grata, sim, por fazer parte desse time. Beleza? Segunda pergunta que eu trouxe aqui pra vocês, que eu achei super pertinente pro nosso tema. Qual é a diferença entre rejeição e abandono? Eu, inclusive, lá no meu Instagram, eu fiz uma enquete para saber se as pessoas sabiam a diferença entre rejeição e abandono. Elas são dores existenciais, o abandono também é uma dor existencial, que todo mundo passa por ela, que todo mundo experimenta em algum momento na vida, mas elas são diferentes. Rejeição é o medo da gente não se sentir aceito. E acontece quando uma pessoa, ela olha para você e diz, eu não te quero, não quero você. Então, nesse caso, essa pessoa, ela te rejeitou, tá bom? Abandono é diferente. Primeiro, a pessoa te quis. E aí, depois, a pessoa te largou, te deixou e não te quis mais. Então, nesse caso, ela te abandonou, ok? Essa é a diferença básica, eu acho que dá pra entender dessa forma, bem rápido e bem simples. Quando você fala sobre rejeição, o medo de não se sentir aceito, nesse momento, a pessoa, ela nem te quis, ela nem olhou pra você. De todas as formas, ela já não te aceitou. Diferente da pessoa que te abandonou, ela te quis, se relacionou com você, mas depois de um certo momento, ela te largou. Tá bom, gente? Outra pergunta que eu amei. O que fazer quando nos sentimos rejeitados? O que a gente pode fazer quando a gente está se sentindo nessa dor, se sentindo rejeitados? E qual que é a consciência que eu trago para vocês? E vou fazer primeiro vou trazer aqui um olhar mais amplo. Nós nascemos numa sociedade bélica, de guerra, que a toda hora nos inspira a competição o tempo todo. O tempo todo a gente está condicionados à conspiração, condicionados à comparação. Então, muitas vezes, o tempo todo, a gente está julgando. A gente está nessa fase de avaliar situações e tá nesse lugar de julgamento mesmo. Então, a gente não aprende, quando a gente nasce, a desenvolver amor incondicional. A gente não aprende o desenvolvimento da consciência, a olhar para dentro, para reconhecer o nosso valor, para expressar a nossa verdade, a nossa luz, nada disso. Ao contrário, na verdade a gente aprende desde cedo por causa das crenças sociais que a gente carrega, de coisas que a gente assiste, que a gente ouve, de pessoas que têm uma figura de poder muito forte para nós, muitas vezes o incentivo de desconfiar da nossa existência, e muitas vezes essas pessoas, elas nos inspiram muito a entrar num processo até de autocondenação,
de punição. Então, por exemplo, se você erra, você é punido, você é condenado, você aprende desde cedo a não lidar muito bem com seus próprios erros. Você aprende que você não é interessante como você realmente é, que você precisa de validações externas, que a gente precisa de certificado, que a gente precisa de diploma, que a gente precisa disso, que a gente precisa daquilo. O tempo todo a gente está buscando validações fora. Então, numa sociedade que como essa que eu tô apresentando pra vocês, a maioria das pessoas, elas vão se sentir sim perdidas, vão se sentir sim deslocadas, porque a gente fica buscando um preenchimento, né? E que é um preenchimento ilusório, porque a gente fica buscando tentar fazer as coisas ou conquistar essas validações que elas são excitações externas extremamente passageiras e elas não trazem um fortalecimento real. Por quê? Porque elas não estão fortalecendo a nossa essência e quem realmente nós somos. Então, esse sentimento da gente sempre estar incompleto, esse sentimento da gente sempre estar vazio, que a vida não tem muito sentido e que a gente faz e parece que a gente nunca é bom, parece que a gente nunca é suficiente, parece que a gente está sempre se sentindo excluído, né? Se sentindo inferiorizado, subestimado, você sempre tem que ser mais e melhorar e mais e ai meu Deus, isso não acaba nunca. E muita gente tem sim esse sentimento de rejeição, esse sentimento de exclusão, porque na verdade a gente tá se sentindo dessa forma, faz parte da nossa vida. Faz sentido isso pra vocês que eu tô falando? Que a gente está numa sociedade que realmente induz esse tipo de competição, esse tipo de autopunição, de julgamento o tempo todo? Porque assim, gente, a verdade é que a gente só se sente totalmente incluído, a gente só se sente totalmente pertencente quando a gente encontra as nossas raízes dentro da gente. Quando a gente não fica projetando as nossas raízes fora de nós. Entendeu? Pensa nisso comigo, tá? Quando você aceita a existência ela também te aceita. E quando você rejeita a existência também te rejeita. E esse aqui, tá, foi um pensamento que uma vez eu li num livro do Osho, inclusive, que eu tô trazendo aqui pra vocês, pra fazer esse link justamente com o tema que eu tô trazendo, tá? Porque a vida nada mais é do que um eco. Então, tudo aquilo que você faz pra ela faz pra você. Ecoa no nosso sistema, tá? Então, linkando isso com o tema da rejeição, que a gente já entendeu desde ontem de onde vem essa dor, essa é uma dor que está enraizada em nós. Trazendo o pensamento do Osho, é uma existência nossa. Aqui eu trago o momento da gente refletir e da gente poder parar e avaliar, para a gente realmente nos perceber, nos investigar e poder descobrir como é que a gente está lidando com essa fase tão importante da nossa existência. Como é que você está lidando e olhando para a sua existência, para a sua primeira infância, para o momento de gestação da sua mãe, como é que foi essa fase na sua vida? Talvez agora, nesse momento de confinamento, nesse momento que nós fomos obrigados a desacelerar, talvez seja importante você resgatar esse momento para perto de você, porque é um momento importante da nossa existência, de olhar para dentro. Esse primeiro mês de vida, como é que foi a sua relação com a sua mãe, com a gestação dela, como é que foi essa interação do mundo externo com o seu mundo interno dentro da barriga da mamãe. Aproveita esse momento de confinamento para investigar isso, para olhar isso, para trazer esse diálogo para sua casa, para sua família, para sua mãe. Como é que você se sentiu na barriga da mamãe? Como é que a sua mãe se sentiu naquele momento de gestação? Houveram conflitos? Será que eu posso, nesse momento adulta agora, sabendo desse conhecimento, olhar para isso com mais amor, com mais humildade, com mais compaixão
e trazer compreensão de onde é que vem esse sentimento de rejeição, porque aqui eu já te dei a prova lógica e ontem, inclusive, eu contei a minha história para vocês de como que foi a gestação da minha mãe. Então, faça isso com você nesse momento. E eu posso, inclusive, até indicar algumas terapias para que você possa ressignificar esses traumas, terapias que eu já vivenciei, que eu sou formada e que são boas para minha vida. Então, o próprio Theta Healing, ele te traz esse lugar de você poder olhar para suas crenças, de você poder ressignificar a sua história. Se você, nesse bate-papo com a sua mãe, observar que houveram sim traumas de rejeição, de inferioridade, de subestimação, de uma série de coisas que mexem com você, procure uma sessão de Theta Healing, procure uma sessão de respiração. O Rebirth, ele traz essa possibilidade de você ressignificar isso. Tem a constelação familiar também, que ela é ótima para nos ajudar a ressignificar os traumas intrauterinos. Ai, Tamires, não tenho dinheiro. Ai, não tem dinheiro? Então eu vou te dar a melhor de todas as terapias para você poder ressignificar a sua história e esse medo da rejeição. Sabe qual que é, Brasil? Vocês sabem? Quem sabe qual que é a terapia que eu tô falando, que ela é gratuita e que resolve o problema de todo mundo? Alguém sabe? Bota aí pra mim no Instagram se você sabe do que eu tô falando. Vocês sabem, pessoal do YouTube, do que eu tô falando? Qual que é a terapia que vai poder fazer e te ajudar a ressignificar tudo isso? Galera que tá me vendo aqui no Facebook, ninguém tá se manifestando. Será que não tem ninguém aí me vendo, me olhando? Gente, meditação. Medite. Silencia. Vocês conseguem parar um pouquinho, voltar lá na gestação, nos traumas intrauterinos, mandar amor para você mesmo no útero da sua mãe? Mas aqui, uma terapia gratuita para ninguém falar que não tem problema, medita. Medite. A possibilidade de você ressignificar a sua história, de você ressignificar seu trauma, ressignificar sua dor diariamente é através da meditação. Então, o que fazer quando nós nos sentimos rejeitados? Primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar entender, trazer amorosidade, reconhecimento para as histórias que aconteceram com você na primeira infância. Buscar também honrar a sua mãe, honrar o seu pai e a história deles, porque foi o melhor que eles puderam te entregar. Às vezes a gente fica esperando dos nossos pais coisas que eles poderiam ter feito de melhor e esquecendo que eles são seres humanos e que eles nos entregaram o mais importante que eles poderiam nos entregar naquele momento, que foi a vida. Mesmo aos trancos e barrancos, mesmo a minha mãe aqui, assim, desesperada, com medo de não dar certo, foi o que ela pôde me entregar. E hoje eu tô aqui com vocês, viva, cheia de saúde. Então vamos sim olhar para esse momento da nossa vida com amorosidade e jogar luz nisso, tá bom? Conseguimos ressignificar esse trauma somente indo pro recurso do traço da dor. Agora eu entendi, eu tava entendendo pro curso. Obrigada, Kaline, pela pergunta. A gente consegue sim ressignificar esse trauma somente indo pro recurso do seu traço. E não é somente. Você estando no recurso do seu traço é bastante coisa. É uma grande vitória. E aí, essa vitória, ela é diária. Eu costumo dizer para as minhas clientes que são pequenas vitórias diárias. E eu vou recapitular aqui pegando o link da pergunta da Kaline. Qual é o recurso desse traço? Qual é o talento que a gente tem nessa mente? É o talento da criatividade. É o poder de criar as coisas na nossa mente. É raciocínio rápido, são ideias fora da caixinha. É você trazer para o mundo as criações que existem dentro de você. Por quê? Quando a gente tem medo da rejeição, de se sentir rejeitado, de novo, a gente está com medo de existir. Lembra que eu falei aqui para nós sobre a nossa existência? O quanto é importante a gente aceitar a nossa existência, e foi um Osho, que eu adoro, esse cara que falou, quando você aceita a sua existência, a existência, ela também te aceita. Então, quando você rejeita a existência, ela também te rejeita.
Então, quando a gente aceita essa nossa existência, o nosso ser, quando a gente aceita os nossos traumas e para de ficar empurrando eles para debaixo do tapete, para de ficar trancando eles a 7 chaves, para de ficar fingindo que nada aconteceu na nossa infância. Ai, porque a minha infância não importa, porque agora eu sou um adulto, eu sou forte, eu não tenho vulnerabilidade. Tem sim! Se você tem medo de existir, se você tem medo de falar sobre as suas ideias para o mundo, você não está no seu recurso. Você está na sua dor. E até quando você vai fingir que nada disso está acontecendo? Entende? Então, quando nós estamos no nosso recurso, significa que a gente trouxe luz para isso. Significa que a gente está aceitando a nossa história, está aceitando o nosso ser, está honrando a nossa vida e colocando para fora os nossos talentos. Tá bom? Compartilha essa live com as pessoas que a gente sabe que vai fazer diferença nesse momento de ansiedade. A sociedade está ansiosa, as pessoas ficam pensando no que vai acontecer e estão depressivas. Vamos nos ajudar. A Van colocou aqui uma coisa muito linda, humildade para a gente aceitar a própria história. Humildade conosco. Vamos honrar a nossa vida, vamos honrar a nossa história, vamos honrar a nossa existência. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta, que senão não vai dar tempo. Tá vendo como eu falo mais que o velho do leite? Tá fazendo sentido para vocês isso, gente? Essas respostas que eu tô trazendo com essas dúvidas que eu entendi que foram importantes? Hein, galera? Tá ok? Olha só que legal essa pergunta que me mandaram. Me sinto constantemente rejeitada por amigos. Como lidar? Vamos falar um pouco sobre essa rejeição que a gente sente do lado de fora com as outras pessoas? E, gente, essa rejeição nada mais é que uma projeção que a gente está fazendo com a gente, tá? Projeção total do nosso interno. E aqui eu vou contar uma história para vocês de uma cliente minha que ela fazia isso. Ela tinha problemas, ela se sentia rejeitada, ela falava muito, nossa, porque eu não consigo ter amigos e os ambientes, sempre onde eu tô em algum lugar eu sou rejeitada, nos meus relacionamentos eu sou rejeitada. E a gente começou a fazer um trabalho juntas para entender um pouco melhor sobre esse olhar da rejeição que ela tinha, achando que era o mundo fora que a rejeitava. E aí a gente começou a observar, e inclusive na própria análise, na própria terapia, ela era uma mulher que tinha uma personalidade muito forte, tá? E o que ela criou na vida dela? Ela criou um mecanismo de defesa. E o mecanismo de defesa dela era a arrogância. Então ela era aquela mulher extremamente crítica, extremamente dura com as pessoas. E esse comportamento afastava as pessoas dela. Sabe aquele tipo de pessoa que você vai conversar e ela sempre acha que ela... Ai, vou olhar aqui. Sabe aquele tipo de pessoa que ela sempre acha que tá certa? Que ela sempre tem razão, que a opinião dela sempre é a melhor. Quando ela tá entrando num bate-papo, ela critica a opinião dos outros, ela fala mal dos outros, ela faz caras e bocas quando você tá falando. Então, não eram as pessoas que rejeitavam ela, eram os comportamentos que ela tinha frente ao mundo que afastava ela dos outros. Porque vamos falar a verdade, que ninguém gosta de gente desse jeito. Ninguém gosta de gente soberba, de gente que acha que é melhor do que o outro, que não tem defeito, que só a opinião dela é importante. Então ela co-criava esses tipos de relações nas quais ela era constantemente deixada de lado porque as pessoas não aguentavam lidar com aquilo. E essas crenças, como eu já falei pra vocês aqui, são crenças de baixa autoestima que ela desenvolveu na barriga da mãe dela, entendeu? Porque quando ela entendeu em terapia que a rejeição que se manifestava externamente dos outros, na verdade, era causada por ela mesma e pela postura dela diante da vida, pela postura dela diante das pessoas, pelo olhar dela de superioridade, de sempre achar que ela é melhor que o outro, de sempre achar que a opinião dela é a mais certa, de sempre achar que os outros não prestam, de sempre achar que os outros estão contra ela. Você conhece algum tipo de pessoa, ou você pode ser esse tipo de pessoa, que sempre acha que as pessoas estão contra você, que a opinião das pessoas nunca é a melhor, sempre a sua. Quando essa cliente ela começou a entender
inclusive a perceber a fisionomia dela de superioridade quando ela ia falar, as caras e bocas, os trejeitos que afastavam as pessoas dela. E quando ela começou a trabalhar isso em terapia, ela começou a se trabalhar, ela começou a se enxergar com várias terapias, inclusive essas que eu já falei pra vocês, terapia corporal, Theta Healing, análise corporal, meditação, respiração, várias terapias para que ela conseguisse expressar a sua amorosidade, tá? Então, expressar a sua amorosidade é poder soltar essas couraças que a gente cria, inclusive como um mecanismo de defesa. Por quê? Eu vou ser arrogante, quando a gente é arrogante é porque a gente tem esse bloqueio, uma baixa autoestima, então é melhor eu me fechar, é melhor eu colocar aqui uma como que fala aquele negócio que defende? Um escudo para me proteger do outro. Então aqui, o que eu digo para você que me fez essa pergunta é, ao invés de você ficar esperando ser acolhida pelas pessoas, perceba se você mesmo é o tipo de pessoa que acolhe as pessoas. Você acolhe a si mesmo? Ou você se rejeita o tempo todo? Ou você se critica o tempo todo? Ou você se cobra o tempo todo? Se julga o tempo todo? Você acolhe a si mesmo? Porque na medida que você começar a expressar amor, as pessoas, elas vão ficando mais amorosas com você também. Porque amor, gente, é uma coisa que quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Quanto mais você entrega amor, quanto mais você é amoroso, quanto mais você tem empatia pelo outro, mais você recebe. E muitas vezes a gente fica cobrando amor, a gente fica cobrando empatia, atenção do outro, mas a gente muitas e muitas vezes a gente não se dá isso. A gente não se permite nós sermos as pessoas que fazem isso com a gente mesmo. E aí essa cobrança de coisas externas é uma coisa vazia. Porque ela vem de um medo, lembra? Ela vem de uma percepção do medo de não existir, de não ser aceito pelo mundo, pela percepção de que a gente entendeu que era mundo. Então, você fica esperando que o outro te preencha, que o outro faça coisas por você que você mesmo não faz. E aí a existência ela acaba sendo um reflexo da maneira como você se trata. Como você trata do amor que você dá para a sua história. Do amor que você dá para a sua existência. Mais do que tudo, do amor que você dá para quem realmente importa, como eu já disse aqui, que é a sua criança interior, que é a sua criança que está ferida. E que você mantém muitas vezes reprimida dentro de você, que você mantém muitas vezes oprimida aí, como eu falei, com tantos sentimentos, com tantas dores e com tantas emoções que ficam trancados a 7 chaves que às vezes até te sufoca. Quanto mais você aceitar a sua história, ressignificar tudo isso, a sua postura, o seu olhar, e quanto mais você trouxer luz e amor para tudo isso, mais essa luz vai crescer. E mais você vai parar de brigar contra a vida. E automaticamente a vida para de brigar com você, porque você só está devolvendo a energia que você emana. Então se você se sente vítima o tempo todo, se você acha que as pessoas te rejeitam o tempo todo, se você fala mal, se você julga as pessoas, se você critica todo mundo, se as pessoas se aproximam de você e você já fica na defensiva, cheio de armadura, sempre esperando o pior, sempre esperando o pior e do outro, entendeu? Sempre esperando o pior do outro, olhando o defeito de todo mundo, falando dos erros de todo mundo, apontando para todo mundo. É nisso que você está colocando a sua energia. E é claro que se você foca nisso, você vai ter mais disso, e é isso que vai crescer na sua vida. E é isso que vai se manifestar. Semelhante atrai semelhante. Isso é uma lei. Isso é uma lei divina. Então, na medida em que você começa a olhar a luz, a agradecer, a reconhecer todas as bênçãos, todos os recursos, todos os talentos que existem na vida e na humanidade, à medida que você começa a exaltar de forma sincera
as qualidades das pessoas que estão ao redor, a poder enxergar isso. À medida que você começa a se permitir expressar a sua amorosidade, a vida também te responde com mais disso. E isso é um princípio básico da mecânica quântica. Tudo que a gente foca, cresce. Não tem como fugir do básico, tá? Muitas vezes a gente se sente rejeitado porque a gente está desconectado da nossa existência, porque a gente está desconectado do todo. Então, à medida em que a gente se conecta com o todo, a gente descobre que esse preenchimento, ele é interno. E quando a gente permite olhar para nós, para nossa essência, para o nosso ser, para nossa criança e amar genuinamente o nosso ser, e amar e respeitar as nossas dores e diariamente aprender a viver no nosso recurso, sendo quem a gente é, respeitando quem a gente é, tá? A gente começa a expandir a nossa consciência, a gente começa a exalar essa luz, a exalar a alegria de viver, a respirar a alegria de viver, a gente começa a brilhar. E aí a gente começa a iluminar todas as pessoas que estão no nosso redor. Quem brilha, ilumina o outro. E aí as pessoas, elas sentem vontade de estar perto de ti. O mundo começa a responder nessa mesma frequência. É incrível, ressoa. Você quer estar perto de pessoas que são amorosas, que te fazem bem, que te trazem aquela coisa, ai, mas aquela pessoa tem uma energia positiva, não é mesmo? E assim, às vezes, isso não é imediato. Então, às vezes eu tô ansioso, eu tô lá falando e tal, e sempre tem aquela amiga, aquele amigo babadeiro, não é mesmo? Mais ansioso, que fala pra mim assim, ai amiga, mas eu tô fazendo terapia e não tá adiantando nada. Eu só tenho problema na minha vida, as coisas não acontecem. Então eu tenho umas amigas meio revoltadas assim, e eu também já fui essa pessoa. Eu não sou santa, eu sou ser humano e eu também já me revoltei contra a vida mesmo, e já me revoltei várias e várias vezes contra a vida, e quem nunca, não é mesmo? Mas hoje o que eu percebi é que essa revolta, ela tinha uma criancinha ferida, mimada, que não entendia que as coisas, elas têm um tempo de maturação, elas têm um tempo de evolução. Então essa própria ansiedade que a gente cria, a gente bloqueia o processo de naturalidade. Essa própria ansiedade, ela gera esse bloqueio do processo. Então vamos fazer isso, tá? Vamos fazer esse exercício de praticar a nossa amorosidade sem expectativa, sem ficar esperando ou cobrando alguma coisa em troca. Apenas no puro intento do seu ser. Porque isso é uma lei do universo, gente. Se você dá amor, se você é gentil, se você emana luz, isso vai chegar pra você. Tenha certeza disso, isso é um fato. E também na moral, tá? Tanto faz se vai voltar ou não. O próprio fato de você reconhecer o amor que tem em você, de você se aceitar como você é, de você se acolher, já é o suficiente. Já te basta, entende? Já te nutre. Então, pra gente conseguir lidar com a rejeição, nada melhor do que a gente buscar o preenchimento dentro. E não ficar dependendo de validações externas, porque a aceitação sempre começa da gente com a gente mesmo. E mesmo quando acontecer uma situação de rejeição, se você está preenchido do seu ser, abastecido da sua alma, a gente não se identifica mais com elas. Porque a percepção que o outro vai ter sobre você, ela vira uma coisa sem tanto peso, sem tanta importância. Quando você encontra a sua essência, descobre aquilo que você é e se conecta com o seu verdadeiro eu, você começa a expressar isso. A sua essência, ela vai ficando cada vez mais focada em você e cada vez menos preocupada com a rejeição do outro e do mundo. Tá bom? Eu falei que ia falar pouco, mas já tá batendo 1 hora de live. Ai, produção, segura essa garota agora.
Bom, eu vou encerrar por aqui, eu nem vou dar continuidade então nas demais perguntas. Eu vou deixar essas perguntas para vocês. Como eu falei, compartilhem com as outras pessoas. Foi uma delícia ficar esse tempo com vocês aqui hoje, falar desse tema. Eu sei que é muita informação para te passar aqui, por isso que é importante, ser humano, você se cadastrar na minha lista VIP, entrar lá no meu grupo do Telegram, para que eu te avise minutos antes, para você se lembrar de todas essas informações de sucesso e dessa maratona de lives que eu vou fazer durante 4 semanas. Gente, são só 4 semanas, eu não vou fazer isso o resto do ano, não. É nesse momento de confinamento que eu me coloco disponível, já que vocês me contaram seus problemas, eu me coloco disponível aqui agora para ser um pouco de canal de autoconhecimento pra gente elevar a nossa vibração. Eu vou ficando por aqui. Ai, que festa! Hoje foi um sucesso a live, muito mais relaxada, muito mais entregue, muito mais eu. E eu prometo que amanhã eu vou ser melhor do que hoje, tá bom? Um beijo pra todos vocês que ficaram aqui comigo. Até amanhã pras mulheres. Um beijo Facebook, um beijo Instagram. Até amanhã, nos vemos. Tchau, tchau.